Oi, gente, estamos aqui para estrear essa nova fase do Doula na Missão aqui no YouTube e vou começar com uma resenha desse livro, Criando Filhos com Corações em Chamas. Então estamos aqui para abordá-lo de modo que a gente entenda por que é tão importante criar filhos que caminhem no sobrenatural, que vivam uma vida sobrenatural com Deus. Então eu separei por capítulos e à medida que a gente for compartilhando os capítulos, eu vou falando para vocês mais ou menos as minhas percepções a respeito desse livro. Vou começar apresentando a Patrícia. Patrícia Botsman é pastora lá na igreja Catch the Fire. Eu tive o privilégio de conhecer essa igreja pessoalmente. Foi a igreja que aconteceu o avivamento lá em Toronto, alguns anos atrás. E ela tem 6 filhos e o chamado dela é para casa de oração. Então ela também ajuda a administrar a casa de oração da Catch the Fire, que é uma igreja que se move muito no profético, no sobrenatural, enfim. Então ela divide o livro dela em 7 capítulos. E ela começa com a seguinte frase que eu queria destacar para vocês. O maior ministério que teremos sempre será um ministério dentro da nossa própria casa. Eu, como filha de pastor, filha de pastores, eu sei bem como é que é ser criada num lar cujos pais se dedicam muito ao ministério na igreja e pouco à família, né? Ao ministério dentro de casa. Isso é bem comum nas pessoas que são chamadas, comissionadas, tanto para serem pastores quanto para serem missionários. Eu digo que todas as áreas que nós exercemos profissionalmente é uma vocação e é um chamado de Deus. Mas pessoas que são separadas para viver integralmente o ministério, elas precisam ter esse cuidado ainda mais, né, em priorizar a família. E já no primeiro capítulo ela fala sobre ser um modelo. Se exemplificarmos em nossas vidas e lares o fruto do Espírito, doutrinaremos filhos, discípulos de caráter semelhante. Ou seja, nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Não adianta a gente querer que o nosso filho tenha uma vida devocional se nós não temos. Querer que os nossos filhos orem, seja bondoso com as pessoas, se eles não nos veem fazendo e exercendo esse tipo de comportamento. Então nós precisamos ser exemplos, porque Paulo já fala, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós devemos ser imitadoras de Cristo para que isso reflita na criação dos nossos filhos e ele nos olhe também como exemplos de caráter, de servo fiel de Deus. Segundo, Jesus, ele sempre vai ser o nosso modelo. Jesus sempre vai ser o nosso modelo. Isso tudo dentro do primeiro capítulo, tá? Nós devemos estudar e entender como Jesus viveu para que a gente possa se espelhar no caráter dele para viver nessa terra. Cura do coração. Quantas vezes dentro dos nossos lares nós que geramos a ferida na nossa família? Então, se nós geramos a ferida, nós precisamos ter também o entendimento de pedir perdão e de curar essas feridas que foram causadas muitas vezes por nós mesmas. E também sermos perdoadores. Então precisamos ter um coração curado e disposto a curar também as pessoas. Casamento cristão deve ser um modelo. Estou falando isso porque realmente, por ser mãe solo, eu vejo muitas mulheres lá no meu Instagram. Então se você não me segue no Instagram, tá aqui, @doula-na-missão, já aproveita, pausa esse vídeo, vai lá e me segue. Fala um pouquinho mais sobre isso lá, compartilho a minha rotina do dia a dia. Existem muitas mães solo espiritualmente. Por quê? Porque o casamento não está alinhado com aquela visão de sendo Cristo como centro daquela união. Então, muitas vezes, isso pode sim interferir na criação dos nossos filhos. Então, nós precisamos ter Cristo como nosso modelo e viver um casamento pleno. Muitas mães, e por trabalhar com casais grávidos, eu vejo muito isso, que muitos casais, eles se perdem depois que os filhos chegam, porque eles não priorizam mais a si mesmos, eles priorizam as outras rotinas diárias da vida. Tem uma parte só para pais e mães solteiros e ela fala lá em Isaías 54:4, que é onde eu me aproprio dessa palavra todos os dias por já viver uma maternidade solo de 5 anos.
Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Nós temos um marido que cuida, que zela pela nossa família. Temos uma figura paterna dentro do nosso lar quando colocamos essa figura em Deus e em Jesus Cristo, nosso irmão. Servindo de exemplos na busca por Deus. Nós precisamos ser exemplos na nossa busca por Deus. Eu vou ler para vocês agora um trecho que eu separei aqui. Que nossos filhos nos encontrem gastando tempo em oração todos os dias, que nos encontrem estudando a palavra de Deus, que nos encontrem adorando, ouvindo música de adoração em nossos carros e casas, que possam ser liderados por nossa participação diligente da igreja e, mais importante, na busca radical pela pérola de grande valor, que é Jesus Cristo. Bom, o segundo módulo, o segundo capítulo dela, ela fala sobre o fator amor. E para quem não conhece Gary Chapman, eu te convido a conhecer os livros dele sobre as 5 linguagens do amor. Eu já li todos, assim, para filhos, solteiros, casados, dentro do ambiente de trabalho também. Ela fala o seguinte, que o projeto de Deus é que as famílias sejam o primeiro lugar onde recebemos amor. A nossa família deve ser, acima de tudo, recheada de amor, porque Deus é amor. E se Deus habita no nosso lar, nós precisamos expressar isso através do nosso amor. Pelos nossos filhos, pelas pessoas que convivem conosco. Então eu queria te sugerir que você lesse as 5 linguagens do amor do Gary Chapman. Então demonstrar o seu amor aos seus filhos e às pessoas que convivem com você através das 5 linguagens, que é atitude de servir, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes e toque físico. A nossa entonação de voz também é um fator determinante se nós estamos amando ou não. Então precisamos ser cuidadosas no nosso falar. E eu digo isso porque eu preciso constantemente da graça de Deus para viver isso na minha casa, porque eu tenho um temperamento sanguíneo, então meu temperamento me leva a estourar muito rápido. Então eu preciso da graça de Deus para ir me corrigindo, para ser uma mãe melhor, uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Disciplina, gente. Disciplina é amor. Amor é disciplina. O nosso Pai Celestial, ele nos disciplina muitas vezes quando a gente quer ir para um caminho e ele nos direciona para outro. É prova de amor, né? Então nós precisamos disciplinar os nossos filhos também em amor, porque isso é corrigir. É como se nós recebêssemos uma pedra que precisa ser lapidada. E lapidada é trabalho, né, minha gente? Então a disciplina é uma lapidação dos nossos filhos. E também cuidar com a rivalidade entre os irmãos. Se a gente pega o contexto bíblico, a gente vê rivalidade entre irmãos desde o Jardim do Éden. Então é algo que por conta da nossa queda, do nosso pecado, ele acontece. Então nós precisamos perceber essa rivalidade, essas intrigas que acontecem dentro da nossa casa com os nossos filhos e buscar em Deus sabedoria para lidar com isso. Eu digo que eu busco, porque não é fácil, não é fácil. E eu destaquei uma frase dela nesse livro que ela fala o seguinte: relacionamentos rompidos entre irmãos podem ser uma maldição geracional para as famílias. É importante também nós buscarmos momentos de entretenimento com os nossos filhos dentro da nossa casa. Muitas vezes nós ficamos focadas só na rotina, do que tem que fazer, na escola, no devocional, e esquecemos de ter momentos de lazer com os nossos filhos. E eu digo por mim também, porque eu sou dessas que eu muitas vezes esqueço até de eu mesma buscar entretenimento para mim. Por conta da vida corrida que a gente leva, a gente deixa a diversão para depois. Mas isso deve ser incluso na nossa rotina como família. E termos a alegria. Nós, como cristãos, precisamos ser reconhecidos pela alegria que nós carregamos. Porque Cristo, Jesus era uma pessoa alegre ali. Se a gente vê pelos textos dele, é impossível a gente ver Jesus como um personagem triste ali na história bíblica. Então nós precisamos carregar essa alegria. Lares cheios de alegria e risos ensinam as crianças como Deus é divertido e não como aquele Deus carrasco que nós ouvimos ali dos nossos avós e de tantas pessoas antigas, de que Deus é aquele que está bravo o tempo inteiro. Não sei se vocês têm essa imagem de Deus, mas por muito tempo essa foi a imagem que eu tive de Deus. Outra questão é sobre orar pelos nossos filhos.
Então nós precisamos orar por eles constantemente e podemos usar a palavra como referência, né, das nossas orações. Podemos usar, por exemplo, o livro de Efésios, ler o livro de Efésios e pegar trechos do livro de Efésios e escrever e declarar. Eu amo escrever orações, porque às vezes quando eu não estou com muita vontade de orar, passamos por esses momentos de vez em quando, eu pego as orações escritas e eu declaro aquelas orações para mim como uma injeção de ânimo nos momentos de tristeza e de momentos normais que a gente passa, né, minha gente, de dificuldades, de impossibilidades, de falta de fé. Então é importante que a gente tenha isso escrito para nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Capítulo 3, intercessões e declarações proféticas. Orar as escrituras, nós precisamos aprender a orar as escrituras. A palavra de Deus está ali não apenas para a gente ler, mas para nós nos imergir nela, para que a gente venha de fato ler com o entendimento de que nós podemos declarar aquelas palavras e elas exercerem autoridade ali sobre a nossa vida, sobre as nossas circunstâncias. Eu vou ler um trechinho da página 53 do livro dela que fala o seguinte, que era uma declaração que ela fazia todos os dias para os filhos dela. Que era o seguinte, e é uma das declarações que eu uso no chá de bênçãos que eu faço com as minhas gestantes. Ó. Você é cabeça e não cauda, você está acima e não abaixo. Você emprestará para muitas nações e nunca precisará tomar emprestado. Tudo em que você colocar suas mãos prosperará e será bem-sucedido. Você é abençoado e é uma bênção aonde quer que vá. O fruto do Espírito vive dentro de você. Você anda no favor de Deus e dos homens. As portas do Senhor se abrem para você. Você é inteligente e entenderá os seus trabalhos escolares. Você se casará apenas com quem o Senhor tem para você. E aí, no finalzinho, você pode usar, se você escolher um nome profético para o seu filho, você pode colocar o nome dele e declarar o que aquele nome significa. Então, está na página 53 do livro. E nós precisamos, como pais, abrir a nossa mente para impulsionar os nossos filhos a viverem o destino profético deles. O que é isso? Todos nós, lá em Jeremias 1,5, já traz um norte de que nós fomos criados com um propósito e com um destino nessa terra. Então nós viemos aqui para responder a algum problema que Deus quer que nós venhamos a resolver. Então nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e direcionar os nossos filhos nas habilidades, nos dons deles e também encaminhá-los a viverem uma vida com propósito, chamado ministerial. 4º capítulo, o poder das bênçãos. Quantas e quantas vezes nós fomos criados por pais que não declaravam bênção sobre nós e sim maldição. Ou palavras como, nossa, você é burro, você nunca consegue passar de ano, nossa, como você é chato, nossa, como você é preguiçoso. Quem nunca ouviu esse tipo de comentário dos pais? Que atire a primeira pedra. Nós ouvimos, mas nós precisamos ser aquelas que foram criar. Então nós tendemos a repetir padrões da nossa criação com os nossos filhos. Por isso que a gente precisa estar muito unido a Deus e precisando da graça dele para nos transformar à medida que nós crescemos e florescemos em nossa maternidade. E um desses crescimentos é aprender a abençoar os nossos filhos, a chamar à existência aquelas qualidades que muitas vezes eles não têm. Então nós precisamos gerar bênção. Bênção é transmissão de identidade e de destino. Então aquilo que nós geramos através das nossas palavras pode ser o destino que nós estamos proferindo sobre os nossos filhos. Bênção é capacitação para ter sucesso naquilo que é realmente importante na vida, sobre o favor e a proteção de Deus. A Bíblia é recheada de bênçãos que nós podemos chamar à existência e nos apropriarmos delas, tá? E existem algumas fases que a Patrícia colocou aqui, que são fases cruciais da nossa vida e que precisamos tanto da afirmação de Deus, como são fases que existem questionamentos na nossa vida. São fases cruciais na nossa vida e que precisam ter um discernimento diferente para cada uma dessas fases. Então, por exemplo, concepção. Sou bem-vindo neste mundo? Gravidez. Existe um lugar seguro para mim no mundo? 3. Nascimento. Minhas necessidades serão atendidas nesse mundo? Primeira infância. Em quem posso confiar neste mundo? Idade adulta. O que eu sou chamado a fazer neste mundo e quem compartilhará a minha jornada? Terceira idade. Eu ainda sou necessário nesse mundo? Então, são 7
estágios cruciais para transmitir um senso de identidade e de destino. Então nós precisamos, como pais, ter compromissos firmados com nossos filhos. Eu separei alguns compromissos que você pode anotar e declarar também sobre a vida dos seus filhos e colocar isso como um norte para você no seu dia a dia, que são amá-los, orar regularmente por eles, ensinar a eles os princípios de Deus para a vida, continuar a honrá-los por meio da comunicação e compreensão, estar disponível sempre para aconselhá-los, ser parceiros em oração com eles a respeito de tudo, inclusive dos futuros cônjuges, aplicar a disciplina piedosa apropriada à sua idade e às suas vidas, buscar a direção de Deus com a melhor forma de disciplinar os seus filhos. 5. A palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra para inserir isso nos nossos filhos, no amor pela palavra. E como a gente faz isso? Rotina para orar antes de dormir é uma boa forma. Culto doméstico. Eu não faço culto doméstico aqui em casa, porque nós já temos 2 momentos específicos que nós usamos para adorar a Deus, para conversar sobre Deus, que é o café da manhã, quando estamos sentados à mesa tomando o nosso café da manhã, e também ao dormir, quando vamos orar, conversar sobre as situações do dia a dia, honrando a palavra. Trazer Jesus para todos os contextos. Aqui em casa acontece alguns episódios, como por exemplo, deles chegarem da escola com raiva de algum amiguinho, ou falar a respeito de coisas que acontecem, por exemplo, na casa do pai, e eu sempre tento trazer a palavra, como honrar, respeitar, como demonstrar o amor de Deus para com o próximo, dentre outras coisas. E, gente, e orar a palavra. Isso é tão engraçado que às vezes quando eu vou orar com o Theo, eu falo em nome de Jesus. Aí ele fala, mamãe, eu esqueço de falar em nome de Jesus. Ele fala, mamãe, eu lembro que você falou que tudo que a gente pedir em nome de Jesus, nós vamos receber. Então tem que falar, tem que pedir para Jesus interceder por nós. Então ele gravou isso e ele repete isso de forma natural. 6º capítulo, o dom da revelação. Eu digo isso para todas as minhas gestantes. E eu mentalizo isso todos os dias. A gente pode ler inúmeros livros, a gente pode fazer cursos de pais, a gente pode fazer educação perinatal, parental, o que quer que seja. Mas nós não vamos entender dos nossos filhos lendo livros apenas. Nós precisamos buscar quem os criou. É Deus que tem que nos direcionar em como corrigir nossos filhos, em como criar os nossos filhos. E depender de Deus nos torna vulneráveis. Por isso que a gente não gosta de depender. Porque dependência é vulnerabilidade, é a gente expor isso, é a gente exercer a falta de controle. Porque muitas vezes, como seres humanos, nós queremos controlar tudo e todos à nossa volta. Depender de Deus, precisamos depender de Deus na nossa maternidade, na nossa gestação, no nosso parto, na criação dos nossos filhos e em qualquer área da nossa vida. A gente precisa ouvir a voz de Deus e existem algumas chaves que a gente pode acessar para ouvir a voz de Deus que tem no livro lá na página 105. Chave 1. Aquiete-se para sentir o fluxo de pensamentos e emoções de Deus. Quantas vezes a gente quer ouvir Deus, mas a gente não silencia a nossa mente, nem os ruídos da nossa vida para ouvir a Deus. Chave 2. Ao orar, fixe os olhos do seu coração em Jesus. Como Jesus age? Como ele agiria nessa situação? Chave 3. A voz de Deus em seu coração costuma parecer um fluxo de pensamentos espontâneos. Então, às vezes, a gente tem pensamentos que a gente fala, será que foi mesmo Deus? E como que a gente discerne isso? Foi bom? Foi perfeito? Foi agradável? Então, provavelmente foi Deus falando no nosso espírito. A chave 4. Registrar num diário, isto é, escrever suas orações e respostas de Deus. Isso traz liberdade ao ouvir a voz de Deus. É aquilo que eu falei para vocês. Eu gosto de escrever porque é sempre bom a gente trazer à memória as coisas que nos dão esperança. E essa é uma delas. Então, nós precisamos receber a revelação de Deus e nós só recebemos quando a gente se aproxima dele. Estamos tão alinhadas, tão íntimas dele que nós conseguimos ouvir a voz dele nos direcionando em todas as áreas da nossa vida. Então nós precisamos criar os nossos filhos para receberem essa revelação de Deus, porque existem situações que nós como pais não vamos conseguir controlar. Os nossos filhos na escola, no meu caso na casa do pai, na casa de algum outro parente, ou quando eles crescerem e forem para a vida. Então eles precisarão do Espírito Santo e do discernimento de Deus para orar, para tomar decisões na vida deles que não dependem
dependam da âncora, né? Ou apenas do conselho da mãe. Então nós precisamos criar filhos que sejam sensíveis a ouvir a voz de Deus. No capítulo 7 ela fala sobre uma cultura de adoração. Nós precisamos gerar isso nos nossos filhos, uma cultura de adoração, uma cultura de oração, de ouvir louvores, de adorar a Deus em meio às circunstâncias. Isso a gente só faz na prática. E o capítulo 8 foi bem distante da minha realidade. Meus filhos têm 6 e 8 anos, mas foi bem legal porque serviu para mim também. Afinal, como eu falei para vocês, eu sou mãe solo, estou solteira. Então, no capítulo 8 ele fala sobre corte, casamento e saída da casa dos pais. O que ele fala sobre corte? Eu amei essa abordagem. Algumas igrejas usam isso, né? De esperar, de fazer corte. O namoro nada mais é do que conhecer a pessoa intencionalmente para um relacionamento. Então aqui ela destrincha um pouquinho mais sobre isso, sobre como aconteceu com os filhos dela e como eles foram sensíveis a orar e a buscar discernimento em Deus, como orientá-los. Bom, gente, foi isso. Esse livro ele é curtinho, mas ele é cheio de preciosidades. Olha que o meu tá todo marcado. Eu acho que vale muito a pena você conferir. Se você quiser acessar esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo. Só clicar no link que vai te direcionar pro site para comprar. Ele é um livro que você pode ler para os seus filhos, assim, para você ter um entendimento sobre os seus filhos em qualquer idade que eles tenham. Então, se você ainda está grávida, eu te aconselho a comprar e a se preparar, inclusive, a viver esse sobrenatural ali no seu processo de gestação, orando, declarando palavras para o seu bebê ali ainda desde o ventre. Então é isso, gente. Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus, curte, compartilhe, comente para que esse vídeo alcance outras famílias e não esquece de me seguir ali no Instagram, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!